Olá pessoal, como estão? Estão todos bem? Hoje a gente vai ter aula de física, né? Eu sou a professora Niderlânia e a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre força-peso e força normal. Força-peso, né? O que é a força-peso? Geralmente, né, nós costumamos dizer, eu peso 50 quilos, eu peso 80 quilos. E essa é uma frase errada. Né? A gente não é o peso. Esse não é o nosso, a gente não chama de peso, né? A gente chama de massa. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas o que é que vem a ser a força-peso? O peso de um corpo equivale à força necessária para impedir que o corpo caia livremente. Então, a força-peso, ela possui o mesmo módulo, né, ou seja, o mesmo valor numérico da força gravitacional que atua sobre um corpo. E o que é que a gente entende com isso? Que o peso sempre aponta na vertical e para baixo. Como a gente vê aqui um exemplo, né, a gente tem uma caixa que está sobre uma superfície. Qual é a força-peso dele? É a força que é exercida na vertical e sempre, não é, para baixo. Por isso é importante a gente não confundir o peso com a massa, né? Porque o que é massa? A massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo, né? Ou seja, ela é uma grandeza escolar. Independente do lugar, não é? A gente tem aí essa mesma massa, tá certo? O peso que você tem na Terra, por exemplo, a massa que você tem na Terra, por exemplo, é a mesma massa que você vai ter na Lua, né? Então, independente do lugar que você esteja, a sua massa permanece a mesma. Quanto ao peso, né? O peso, ele é uma força gravitacional que atua sobre um corpo, né? E ele é uma grandeza vetorial e não uma grandeza escolar. Por ele ser uma grandeza vetorial, ele precisa, não é, de três coisinhas que a gente não pode esquecer. O peso, ele tem o valor numérico, ele tem a direção e ele tem o sentido. A direção, né, a gente sabe que é o quê? Vertical. E o sentido é sempre para baixo. E aí a gente tem a fórmula para calcular, não é, o peso. Então, a gente tem P, que é o módulo da força, representado em Newton. A gente tem M, que quer dizer a massa gravitacional. E a gente tem G, que é o módulo da gravidade. Um exemplo, né, simples. Diz aí o seguinte: sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Então, a gente tem aqui a gravidade na Terra, a gente tem o peso, que é de 700 newtons, e a gente tem a gravidade na Lua. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a massa desse astronauta. Como é que a gente descobre isso? A partir da definição da força, peso, a massa do astronauta na Terra ela pode ser definida da seguinte forma: o peso na Terra igual a massa vezes a gravidade da Terra. O peso dele é de 700 newtons. Então, 700 igual a massa, que é o que eu quero saber, vezes 10. Por que 10? Porque 10 é a gravidade na Terra.
Passo esse M para cá. O que é que acontece? Esse 700 aqui com esse 10. Esse 10 está multiplicando. Então, ele vem dividindo. Eu vou ter 700 dividido por 10. Então, a massa desse astronauta é de 70 quilos, tá certo? Que costumeiramente, né, de forma errada, a gente diz o peso dele seria 70 quilos, né? Mas a gente viu que o correto é dizer a massa. O que é que falta ainda eu saber aí? Sobre o peso, não é? Na Lua. A massa do astronauta na Lua será igual à massa na Terra. Assim, o peso do astronauta na Lua será obtido pelo produto, ou seja, pela multiplicação da massa pela gravidade da Lua. Então, o peso na Lua, porque aqui a questão diz, não é sobre o peso dele na Terra. O peso dele na Terra é de 700 newtons. Agora, a gente quer saber o peso dele na Lua. Então, o peso dele na Lua é igual à massa vezes a gravidade da Lua. O peso dele na Lua será igual a 70. A massa, a gente descobriu que é 70. Como a gente viu anteriormente, a massa, não é? Ela permanece a mesma, independente do lugar que você esteja. Então, 70, que é a massa, vezes 1,6, que é a gravidade na Lua. Então, o peso na Lua vai ser igual a 112 newtons, porque 70 vezes 1,6 será igual a 12. E sobre a força normal. O que é essa força normal? A força normal, né, é uma reação produzida por uma superfície quando comprimida. Ou seja, é a força que a superfície faz para segurar, não é, um determinado objeto. É importante a gente saber o seguinte sobre a força normal. A força normal, ela vai ser sempre perpendicular à superfície. O que é que eu quero dizer com isso? Que ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, certo? A gente tem aqui um exemplo. O que é a força normal? Se não houver contato entre as duas superfícies, não haverá uma força normal, né? Como eu falei, a caixa aqui teria que estar em contato com a superfície. No meu segundo caso, né, a força normal é perpendicular às superfícies em contato. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força normal. Lembram que a força peso, não é? É sempre na vertical e na direção para baixo. A força normal, não é? Ela também é na vertical, só que ela é para cima. E se a gente traçar aqui um ângulo, né, eu vou ter um ângulo de 90 graus. E como é que eu calculo a força normal, né? A força normal, eu vou usar aí a minha segunda lei de Newton, que eu vou ter a força resultante vai ser igual a massa, não é? Vezes a aceleração. Se o corpo estiver em repouso ou movendo-se, né, com velocidade constante, então a minha força resultante, ela sempre será igual a zero. Sempre que eu tiver uma caixa, um objeto e uma superfície, ele sempre vai estar nessa posição? Não. Ele pode também estar inclinado, certo? Ou aqui, como se estivesse em uma parede. Todas essas aqui são exemplo de forças normais. Todas essas aqui, olha, se eu traçar até o final, vão formar um ângulo de 90 graus. Vamos aqui ver alguns exemplos sobre essa força normal. Um objeto com massa de 10 kg está em repouso, numa superfície plana. Considere a gravidade da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Como é que eu posso, não é, determinar aí essa força normal? Pelo seguinte, N, a minha força normal, vai ser igual a M vezes G. Quem é M? M é a nossa massa, que nesse caso é quanto? De 10 kg. G é a minha gravidade, então vai ser vezes 9,8. N vai ser igual a 10 vezes 9,8. N vai ser igual a 98 newtons. Num segundo exemplo, pede que eu calcule a força normal de um objeto de 5 kg que está num plano inclinado de 45 graus. Considere a gravidade da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que é que eu vou fazer aqui? A minha força normal vai ser igual a massa vezes a gravidade da Terra vezes o cosseno de 45 graus. A minha força normal vai ser igual a 5 vezes 9,8 vezes 0,7. O produto de tudo isso daqui, ou seja, a multiplicação, vai ser igual a 34,3. Então, a força normal desse objeto vai ser de 34,3 newtons. Para essa atividade, né, é o que vocês vão precisar, tá certo? Sobre essas duas forças, a força-peso e a força normal. Para complementar o nosso estudo, né, vocês têm acesso aí ao material em PDF, né, que vocês vão dar uma olhadinha, também tem outros exemplos, tá certo? Façam a atividade com calma, com atenção, tá bem? Até a próxima!